irmão, cutuca o teu irmão. Aí, que legal. Aí eu pregando no copo e bebendo no microfone. Chacoalhe o teu irmão, diga: meu irmão, o fogo que não queima te liberta. Daniel 3,19 diz assim: então Nabucodonosor se encheu de raiva, e se lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a uns homens valentes do seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, tão urgente era a ordem do rei, e a fornalha estava tão quente, que a chama do fogo matou os homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados, diga comigo, atados, dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, rei. Disse ele: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia! Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde logo. Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Olha só, olha a linguagem deste homem, mudou, não mudou? Aleluia. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e os sápatras, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança os seus mantos, nem sobre eles tinha passado o cheiro de fogo. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a Deus algum, senão o seu Deus. Oh glória! Por mim, pois, é feito um decreto, que todo o povo, nação e língua, que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, sejam despedaçados, e as suas casas feito um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos que estão aqui nesta noite que nunca ouviram sobre esta passagem bíblica, que não conhecia esta passagem bíblica? Há alguém que não conhecia? Todos conheciam? Todos? Amém? Ok. Que bom, né? Isso é ótimo, né? Isso é bom. Quando é assim, o pregador não precisa entrar em detalhes da história, porque já conhece a história, né? Mas, resumidamente, ainda que você já ouviu, conhece, mas eu quero te relembrar. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, e agora ele tinha um império, ele estava governando muitas nações. No auge do seu poder, do
seu domínio. Ele se sente muito Senhor, muito Deus, né? Ele se sente o cara da hora, o cara da vez. Se exalta, se orgulha do que ele é, do que ele tem, do seu poder. E ele inventa de construir uma grande estátua de ouro. E ele baixa um decreto dizendo: todo mundo, quando os instrumentos tocarem, vão se curvar, se prostrar e adorar esta imagem. Era a lei, era o decreto do rei. E o povo tinha que obedecer. Mas no meio deste povo tinha 3 rapazes, filhos de Deus, do povo de Israel. Porque nesse tempo, o povo de Israel estava cativo na Babilônia, né? Os judeus estavam cativos ali. Mas tinha 3 rapazes ali que eram filhos de Deus, fiel a Deus. E eles não aceitaram esta ordem e não se curvaram. Quando os instrumentos tocavam, todo mundo se curvava, adorava, se prostrava, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, não. Então foram contar, né? Tinha os dedos duros. Foram lá e contaram para o rei: olha, quando os instrumentos tocam, todo mundo tem que adorar a estátua. Tem 3 rapazes aí que são do povo, do cativeiro, eles não obedecem. E o rei havia, junto com o decreto, declarado que quem não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente e ia ser morto vivo, queimado vivo. Então o rei se enfureceu, e é assim que começa o texto que lemos, que Nabucodonosor estava com raiva, com ódio, porque esses 3 rapazes não adoraram. Então a condenação veio, e eles foram condenados para serem lançados na fornalha de fogo ardente e morrer queimados. Só que o rei estava com tanta raiva, tanto ódio, que ele mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Meu Deus! Ficou tão quente a fornalha, tão perigosa, que os homens que levaram os 3 rapazes para lançar na fornalha morreram com as labaredas, foram queimados. E lançaram os 3 rapazes dentro da fornalha. Bom, até aqui é uma parte da história, e só falei para você relembrar. Mas este texto, ele nos ensina, ele ativa em nós algumas lições tremendas, poderosas para a nossa vida no dia a dia hoje. Depois de mais ou menos 5.000 anos de que isso aconteceu, este evento ativa em nós muita coisa. E é isso que nós vamos aprender nesta noite. No ano de ativação, nós queremos ser ativados ainda com algumas lições preciosas deste texto. E a primeira que nós vamos ver, a primeira que nós vamos aprender, é que esses 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram fiéis a Deus. Amém? Eles eram fiéis a Deus, obedientes a Deus. Então a primeira coisa, a fidelidade deles foi maior que o medo da fornalha aquecida 7 vezes mais. Que tremendo isso, amados. Como que nós reagimos diante de uma prova? Como que nós reagimos diante de uma adversidade? Nos rendemos a ela ou continuamos fiéis ao Deus que diz que Ele já venceu as aflições e que nós temos que ter bom ânimo? Nós vamos retroceder diante das provas, diante das situações,
ou nós vamos avançar? Nós vamos ceder, ou nós vamos permanecer firmes na promessa, firmes na palavra, fiéis ao Senhor? Esses rapazes decidiram permanecer fiel. Quando o rei veio confrontá-los, eles disseram ao rei: nós não vamos adorar a sua imagem. Se o nosso Deus quiser, olha o que eles falaram, está no texto aí, você leia antes aí do verso 19. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, nós vamos continuar adorando a Deus. Não vamos curvar a imagem que você construiu. Queridos, olha a linguagem desses rapazes. Eles tinham convicção do Deus que eles serviam. Eles tinham experiência com este Deus. Eles não tinham dúvida alguma. E é aquilo que Paulo escreve: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo está dizendo: eu estou morto para os meus desejos, para as minhas vontades, para as minhas fraquezas e até para as minhas fortalezas. Eu não sou nada, eu sou de Cristo. Cristo está em mim. Quando o mal vier, é o Cristo que está em mim que vai vencer. Quando a luta vier, é o Cristo que vive em mim que vai vencer. Eu já estou exposto, já estou entregue a Ele, totalmente dependente do Senhor. Então esses rapazes não abriram mão. Eles serviam a Deus. Como que você reage diante de uma crise? Como que você reage diante de uma prova? Você permanece fiel, ou você se fragiliza, se fragmenta na fé, você desiste, você retrocede, você culpa a Deus, você murmura, você desiste dos planos, desiste dos propósitos? Nós estamos diante de um desafio grande aqui, que é a compra desse terreno. Eu passo ali, toda vez que eu passo, que eu vou para algum lugar, que eu passo aqui em frente, ou aqui do lado de cá, lá, eu estendo a minha mão e falo: Deus, essa terra é nossa. Eu sei que aos olhos humanos é impossível, mas eu tenho um Deus do impossível. O meu Deus habita, está, opera, move, age, manifesta exatamente onde há impossível. E eu preciso continuar crendo, eu preciso continuar confiando. A fidelidade deles foi exemplar. A fidelidade deles mudou a sorte, mudou o destino. A fidelidade daqueles moços fez o céu romper com poder, com livramento, fez Deus mover em favor deles. Então, amados, pega isso, anote aí, ó. Quem decide permanecer firme antes da prova, nunca será derrotado durante a prova. Eu vou repetir isso: quem decide permanecer firme, fiel, antes da prova, das lutas, das adversidades, nunca será derrotado durante a prova. Porque a decisão que você tomou, ela coloca diante de Deus a posição, a necessidade do céu se mover em seu favor. A decisão de ser fiel é o seu penhor diante de Deus. Esta é a primeira coisa: permanecer fiel. Permanecer fiel. E aqueles moços sabiam que a fornalha tinha sido aquecida 7 vezes mais. Diga comigo: Deus nunca perde o controle da temperatura da nossa fornalha. Amém? O que você está passando está difícil? Está impossível? Está muito quente? Deus não perdeu o controle desta situação. Hoje eu falei sobre o manômetro. O manômetro é um reloginho assim, que mede, temperatura, que mede pressão.
Manômetro. Deus está com o manômetro da sua fornalha na mão dele. Quando você pegar um manômetro assim, depois você consulta aí o Google, aí você vai ver um manômetro. Tem um ponteirinho ali, né, está lá marcado de 1 a 10, por exemplo. Do 1 ao 3 está verde. Do 3 ao 6 está laranja. Do 7 ao 10 está vermelho. Deus é tão poderoso, meu irmão, tão poderoso. E Ele controla a pressão, a temperatura da tua fornalha. Pode estar quente, aquecer 7 vezes mais, mas o ponteirinho do manômetro continua no verde. Aleluia, glória a Deus, porque Deus nunca perde o controle. A segunda coisa que é importante nós observarmos nesse texto é que aqueles rapazes foram lançados amarrados. Precisava disso, pastor? Precisava amarrar eles? Não dá para deixar eu morrer queimado numa boa? Precisa amarrar? Parece que Nabucodonosor não estava botando fé no fogo, não estava botando fé na fornalha. Parece que Nabucodonosor, por um momento, ele falou: olha, esses meninos podem correr de lá, podem fugir, eu vou amarrá-los. Eles foram lançados amarrados dentro da fornalha, amarrados com cordas. E hoje nós podemos aprender isso, que essas cordas que amarram as pessoas podem ser as cordas do medo, da culpa, do pecado, da opressão, das limitações, das dependências, das impossibilidades. Mas pega isso daí, olha, anote isso. Quando a circunstância parecer o fim, Deus vai criar um propósito na circunstância. Pega isso. Você percebe que toda a estratégia do rei Nabucodonosor estava dentro de um propósito, estava dentro de um processo. O que é que está nos amarrando? Porque se eles estavam amarrados, eles estavam impedidos de sair correndo, estavam impedidos de fugir, estavam impedidos de resistir. E é isso que as cordas espirituais, emocionais fazem conosco. Cordas físicas nos amarram e nos impedem de avançar, de conquistar, de nos mover. As cordas emocionais nos impedem de sermos livres, de pensar, de sentir, de desejar, de viver a paz, a alegria, a felicidade que Deus dá na tua palavra, de viver a plenitude de Deus na nossa vida. As cordas espirituais, elas impedem de você crescer, de você ser livre. As cordas espirituais te mantêm debaixo de um jugo, de um peso das trevas, de um peso de Satanás, de uma obsessão do diabo por almas, por vidas, de condená-las, de não permitir que você se realize, que você avance, que você possa conquistar e ver as promessas de Deus cumprindo na sua vida. São as cordas, irmãos. São as cordas que nos prendem. Há muitas pessoas que estão amarradas, embora dentro da igreja, embora dizimando, ofertando, orando, louvando, cantando, tocando, pregando, tomando ceia, embora fazendo tudo isso dentro da igreja, mas tem áreas das suas vidas que continuam amarradas. E é por isso que muitos não conseguem avançar, não conseguem experimentar e viver na plenitude de Deus. É por isso que muitas pessoas não conseguem sair do lugar, estão continuamente atoladas ou patinando, e muitas vezes retrocedendo, desistindo, porque de tanto patinar, de tanto insistir, as forças desfalecem e ela não tem mais ânimo para prosseguir, porque as cordas não permitem, as cordas limitam o crescimento das pessoas.
As cordas impedem o acesso das pessoas a lugares que Deus planejou, que Deus liberou. As cordas impedem. Então era tudo isso que passou na cabeça do rei. Eu vou amarrá-los para que eles não tenham acesso, para que eles não avancem, para que eles não fujam, mas para que eles morram. E olha, o final é este, amados: quem está amarrado com cordas, sejam físicas, emocionais ou espirituais, o fim delas é morte. Por isso que na sua caminhada, na sua jornada de fé, você fica sabendo de muitas pessoas que ficaram no meio do caminho, que desistiram da fé, desistiram da família, desistiram da vida, desistiram do propósito, desistiram do sonho. Esta semana uma moça de 20 anos, aqui na cidade, ela desistiu de viver, conhecida, de uma família pública, de uma família conhecida na cidade, um personagem da cidade. Por que essas pessoas decidem? São cordas que amarram a alma, que amarram as suas emoções, limitam, impede o acesso, não permite tocar, chegar, fazer acontecer e viver, não permite. Então hoje, neste lugar, preste bem atenção nisso, neste lugar, ainda que estejamos amarrados com cordas em qualquer área da nossa vida, há um Deus neste lugar, que Ele pode mudar esta história. E é por isso que a terceira coisa que nós vamos aprender hoje é que o fogo não queimou aqueles 3 homens, mas o fogo queimou apenas as cordas. Pegou aí ou não? Diga amém então. Você entendeu isso? Diga amém. Queridos, este é um momento profético. Este é o momento ápice, mais forte, mais poderoso e mais profético desta mensagem. Pega isso agora, pegue. Eu vou descer aqui, que eu quero que você fique perto de mim. Câmera, acompanhe o pastor, amém? Pastor, tem câmera lá, aquela câmera pega o pastor aqui, falando aqui com este casal, amém? Então pega aí, mídia. Eu quero falar pertinho de você. Este é o momento mais fundamental desta mensagem. Há um Deus aqui nesta noite que não tem interesse nenhum na tua ruína, na tua derrota, na tua morte, no teu fracasso, na tua destruição. Não tem prazer. Por isso hoje Ele está liberando fogo neste lugar, para queimar somente as cordas que estão prendendo a tua alma, o teu físico e o teu espírito, para a glória de Deus. Há um fogo aqui nesta noite que queima só o pecado, que queima só a opressão, que queima só o jugo, que queima só amarras, que queima só algemas, que abre somente as prisões, porque o Deus que está aqui nesta noite é o 4º homem que Nabucodonosor viu dentro da fornalha. Ele chamou os seus líderes e disse: olha, não lançamos 3, sim, é verdade, rei, lançamos 3, mas eu estou vendo 4 soltos, andando e passeando dentro da fornalha. Aleluia. Levante a sua mão com a minha. Levante a sua mão agora, igreja, e declare comigo, em nome de Jesus: hoje é o meu dia de ser livre de todas as cordas. O fogo que não me queima, ele me liberta. Hoje o fogo de Deus está queimando as cordas que estão me amarrando, me impedindo de viver, de possuir, de conquistar, de estar num lugar aonde Deus constituiu, me designou. Hoje as cordas
estão sendo queimadas. Diga bem forte: somente as cordas estão sendo queimadas, porque Deus tem um propósito na minha vida e não nas cordas. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe, recebe, igreja, recebe em nome de Jesus. Aleluia. O fogo perdeu a função de destruir. Aquele fogo que foi aumentado 7 vezes para destruir, agora ele tinha uma outra função: libertar. Este fogo aqui da fornalha, queridos, era aquele mesmo fogo lá do deserto, que pegou no arbusto e não queimava. É o mesmo fogo. E Moisés, apacentando as ovelhas do Jetro, teu sogro, ele olha e vira e vê aquele arbusto queimando, e ele fica encafifado. Sabe o que é essa palavra? Encafifado? Isso é coisa de mineiro. Encanado. Alô, Mel, é nós, encanado, cara. Então, aí ele fica encanado com aquilo e fala: meu Deus, o arbusto seco em pleno deserto, pegando fogo, mas não queima. Eu vou lá ver. Aí ele ouve uma voz: ei, para aí, alto lá, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Pega aí, ó. O fogo era santo, aquele arbusto foi santificado, aquela terra foi santificada, porque aquele fogo era o fogo de Deus. Sabe, o sobrenatural, o extraordinário que estava acontecendo naquela fornalha foi tão grande, foi tão tremendo, que o próprio rei, que ainda há pouco estava com o coração cheio de raiva, querendo ser um Deus e um ídolo de todos, chamando para si adoração, agora ele começa a revelar. Agora esse mesmo rei começa a discernir, a profetizar. Ele diz: olha, tem um quarto homem lá dentro. Só que esse quarto homem é diferente dos 3 que nós lançamos. Esse quarto homem, ele tem a aparência do Filho de Deus. Ei, quando é que Nabucodonosor tinha visto o Filho de Deus? Pega aí, não está aqui, pega aí. Deus vai usar a boca dos inimigos para profetizar, revelar e manifestar quem você é em Deus. O que você é em Deus não será oculto. Dentro de fornalhas, diante de adversidades, diante das impossibilidades, Deus vai usar o inimigo para enxergar e ver em você que você é de Deus, que tem Deus em você, que tem unção em você, que tem autoridade em você, que tem poder de Deus em você, que a glória de Deus está em você, que tem fogo de Deus em você. Era Jesus que estava dentro da fornalha, e aquele fogo ali apagou aquele fogo da fornalha. Não que apagou, mas neutralizou o poder de queima daquele fogo. Aquele fogo que ia queimar aqueles meninos, aqueles rapazes. Agora aquele fogo está purificando, está santificando. Aquela fornalha nunca mais foi a mesma. Amém? Quando você chegar no céu,
procure lá o Sadraque, o Mesaque, Abednego. Pergunte para, escuta, o Sadraque, de repente você encontra com o Sadraque antes. Escuta, o Sadraque, como é que foi lá na fornalha? Ele vai dizer, estava quente. Mas e aí, conta aí, ó, estava quente, mas não queimou. Como que foi? Como que aconteceu? Conta os detalhes. Então, cara, estavam lá, jogaram a gente atado, amarrado. Mas de repente, ainda que estava aquecido 7 vezes mais a fornalha, apareceu um fogo que era mais fogo do que o fogo que estava sobre nós. E esse fogo queimou as nossas cordas, e nós começamos a passear, a andar dentro do fogo. Aleluia! Diga ao teu irmão, você vai passear no meio das suas adversidades, das tuas provas, das tuas fornalhas, porque no meio da fornalha, junto com a fornalha, tem um fogo maior, que não queima, só liberta. Glória a Deus. Uma unção de Deus aqui. Há situações em que Deus não nos remove imediatamente da fornalha. Ele usa a fornalha para destruir aquilo que estava prendendo os seus filhos. Pegou aí? Porque existem cordas que só queimam dentro da fornalha. Irmãos, isso aqui é importante. Eu preciso falar isso para você. Pega aí. As cordas que nos amarram, eu já falei quais são. Essas coisas que nos amarram, você pode procurar um terapeuta, um psicólogo, o conselheiro, o pastor. Você pode ir atrás de quem for, não resolve. Não resolve. Por algum tempo eu ficava encanado com isso. Deus, eu dei uma direção, uma palavra forte para essa pessoa, tem tudo para dar certo, mas não deu certo. Nem a minha oração o Senhor não ouviu. E Deus foi me ensinando que tem cordas que nos amarram, que a pessoa precisa entrar numa fornalha, porque só o fogo da fornalha que pode queimar aquela corda. Fora não tem jeito, porque se queimar fora, você não valoriza, você volta a permitir amarras novamente. Mas quando essas cordas são queimadas dentro da fornalha, meu Deus do céu, a hora que você vê uma corda na frente, você está chutando, você está evitando. Elas não vão te amarrar mais, porque a experiência foi grande. Ir para a fornalha, queridos, é uma experiência grande. É uma experiência de pré-morte. É a experiência de que não tem mais jeito. É a experiência de que tudo acabou. Não tem mais resposta, não tem mais solução, não tem mais como reverter isso. Agora é o fim. Mas quando você acha que é o fim, às vezes até murmurando que Deus não te livrou da fornalha, é engano. Porque o Deus que às vezes não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Amém? Ele te livra lá dentro, te livra lá dentro. Então, quando Deus permite que a gente vá para a fornalha, vai para uma experiência terrível, difícil, uma prova que às vezes achamos que está além do que podemos suportar, mas Deus não vai permitir isso. Se você está passando por prova, é porque Deus sabe que você aguenta. Olhe para o teu irmão e diga: aguenta, meu irmão, aguenta mais, aguenta mais.
Agora diga para ele sem medo de levar um beliscão. Diga para ele assim: ainda é pouco para a sua vida isso. Diga ao teu irmão: você já foi para a fornalha, meu irmão? Ainda não, né? Então é. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu trabalhei numa empresa, uma usina de açúcar e álcool. E lá tinha essas fornalhas, tem um outro nome. Essas fornalhas, elas produziam vapor. E este vapor era canalizado e ele girava as moendas. Esta usina, na minha época, tinha 2 moendas, que moía a cana para fazer o açúcar e o álcool. A primeira moenda tinha um nome, B58. E depois veio a outra, maior ainda, triplo, era A73. Me lembro até hoje, porque a gente ajudou a desenvolver os processos de informática dessas moendas. O vapor era canalizado e ele girava essas moendas. Você já viu uma moenda de usina que moe cana? Meu Deus, o vapor produzido na fornalha tinha força para virar aquelas moendas. E não era um pouquinho não, era 24 horas durante 7 meses de safra, ininterruptamente. Você passava ao lado daquelas caldeiras, o nome é caldeira. Você tinha que passar longe, por causa do calor. Por mais que elas eram protegidas, para que a caloria não fosse roubada para o lado de fora, você não podia passar perto. Então eu fico vendo isso daqui. Os homens que foram lançar esses 3 meninos lá, morreram, porque a chama os queimou. Mas esses 3 meninos saíram de dentro da fornalha, não queimou as roupas, nenhuma de suas vestes, os cabelos não queimou. Não era eu que estava lá, tá? Nem os cabelos queimaram, nem cheiro de fumaça tinha neles. Meu Deus, você crê nisso, meu irmão? Eu creio nisso, sabe, sem nenhuma dúvida, sem nenhum problema, eu creio, porque este é o meu Deus, este é o nosso Deus. Agora você está passando por uma luta e a primeira atitude sua: eu vou deixar, eu vou desistir. Você tem uma crise aí de ansiedade, já quer desistir. Tem uma crise de relacionamento, já quer desistir. Tem uma crise no ministério da igreja, já quer desistir. Já tem um mimimizinho, sabe, pessoas que têm mimimi, tem que lançar na caldeira, aliás, na fornalha. Não é? Mimizinho é queimado na fornalha. Eu não tenho tempo para servir a Deus, eu preciso, sabe, descansar, eu estou me desgastando muito na obra. Você sabe quanto que Jesus desgastou para salvar você no caminho do Gólgota? Na via dolorosa? Sabe quanto Ele sofreu para te salvar? Para você estar aqui hoje ouvindo esta palavra? Se você morrer hoje, você vai direto para o céu encontrar com Ele, amém? Sabe quanto Ele sofreu, quanto Ele desgastou? Agora você vem aí com esse mimizinho, dizer: não dá, não estou bem, não estou legal. Fornalha nele, diga: fornalha nele, fornalha nela, fornalha nesta pessoa, caldeira nele, e vamos aquecer 14 vezes mais. Sabe qual foi o erro de Nabucodonosor, pastor Nilson? É que ele mandou aquecer 7 vezes mais. E 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Não estou falando de numerologia aqui não, tá? Esquece. 7 é o número de Deus. Quando aquela caldeira, oh aleluia, pega aí, quando aquela caldeira, aquela fornalha foi aquecida 7 vezes mais, o rei estava ativando o fogo de Deus. Porque quando chegou na temperatura
ideal da fornalha. Ele diz: aquece 7 vezes mais. Aí aqueceu 1 vez mais, 2 vezes mais, e foi subindo. 3 vezes mais, foi subindo. 4, 5, 6, subiu. Quando chegou no nível 7 de aquecimento, atingiu o nível do fogo de Deus. Meu Deus do céu. Pegou aí ou não? O erro de Nabucodonosor foi mandar aquecer 7 vezes mais. Quando ele manda aquecer 7 vezes mais, ativa o fogo de Deus. Deus entra no negócio. Diga ao teu irmão: não importa quando lançarem você numa fornalha, o que importa para você é quem entra com você na fornalha. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Ele está comigo. E o último lugar, a fornalha daqueles 3 rapazes tinha um propósito. A fornalha mudou o coração do rei. Pega isso agora. Às vezes, Deus não faz um milagre na tua vida apenas por causa de você que está na fornalha. Ele faz porque existe alguém observando de fora, que precisa conhecer o poder dele. O fogo queimou as amarras espirituais que prendiam o rei. Queimou lá dentro e queimou lá fora. A fornalha mudou o coração do rei. Estou terminando. Quando o rei pediu para os 3 moços saírem da fornalha, só saiu os 3. O quarto não saiu. Não saiu porque ele é fogo. Amém? O que ele tinha que fazer, ele estava no lugar certo para fazer. Lá fora já era resultado do que ele fez. Quando Deus te dá um milagre nas mãos, saiba como dar continuidade nele. Saiba como administrar esse milagre. No lugar da fornalha, Deus fez, agora é contigo, meu irmão. Deus te deu um bom trabalho, um bom emprego, uma boa profissão, uma boa posição onde você está. Saiba gerir. Use isso para a glória de Deus. Deus não te colocou no lugar para você ser mais um. Deus te colocou naquele lugar para você ser o um daquele lugar. Deus não te colocou naquele lugar para você ser uma voz qualquer, mas Deus te colocou naquele lugar para você ser a voz profética desta geração e deste tempo de avivamento, de expansão de Deus para você e para aquele lugar. Tem gente aqui fora só observando a tua fornalha, para ver como que você vai agir, reagir, se comportar. E dependendo das suas atitudes, do seu comportamento, vai mudar aqui fora ou vai continuar o mesmo. Quando aqueles 3 moços saíram da fornalha, o rei maravilhado, depois de uma revelação, depois do discernimento espiritual, depois dele enxergar o que estava acontecendo nas regiões celestiais e revelar que o Filho de Deus estava dentro da fornalha, ele chama os sápatras, que eram os homens da sua liderança, para escrever um novo decreto. E o decreto era este: a partir de hoje, toda a Babilônia, todas as nações, todo o império vai adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vê que a tua fornalha é para abençoar a gente que está aqui fora? Você percebeu que a tua fornalha é para glorificar a Deus?
Você percebeu que a tua fornalha é para manifestar o reino de Deus na vida das pessoas? É para despertar as pessoas, é para mudar o coração de pessoas, é para mudar a vida de pessoas. A tua fornalha tem um propósito. Então não murmure, não reclame, não revide Deus, não resista, não fuja, não se acovade, mas enfrenta, entre na fornalha, porque o Deus que está contigo na fornalha, Ele tem um propósito. Tem gente aqui fora só esperando você vencer a fornalha lá dentro, e a hora que você vencer, a fornalha dele aqui fora também é vencida. E ele diz: olha, todos a partir de agora vai adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não existe um Deus como este Deus, que livra desta maneira. Não tem. Queridos, até o rei Nabucodonosor reconheceu que não tem Deus maior do que o nosso Deus, e ainda tem crente dentro da igreja que não acredita. Ainda tem crente dentro da igreja que não confia em Deus. A fidelidade deles foi maior do que tudo. Só que aqueles moços disseram assim: olha, nós não vamos adorar. Essa é a decisão. A condição é o seguinte: a decisão é não adorar, a condição é com Deus. Se Deus quiser livrar, que livre. Se não, está tudo bem. Está tudo bem. Aleluia. Se Deus curar esta doença, amém. Se Ele não curar, a minha Bíblia diz que no céu não tem doentes, amém? Se você morrer por causa de uma doença, fique ciente disso, você foi curado. Porque lá no céu você entrou são, curado. Lá não tem doença. Sabe a outra bênção tremenda que tem no céu? Lá não se casa e não se dá em casamento. Ou seja, realmente o céu é um lugar de alegria, não é lugar de sofrimento, amém? Estou brincando, solteiros aí, casam, queridos, casam, suas vidas nunca mais serão a mesma. Eu quero nesta hora chamar você a uma reflexão forte, muito forte. Se Deus não impediu ainda a entrada sua em qualquer fornalha, é porque Ele já preparou a sua saída. Pegou aí ou não? Se você está na fornalha ou está prestes para entrar numa fornalha, fique tranquilo. Deus já preparou a sua saída de lá. Você vai sair deste lugar. Você vai vencer este lugar. Crê nisso? Diga amém. Enquanto os irmãos do louvor subam aqui rapidinho.